A graça e a paz do nosso Deus. Povo santo, prepare o seu coração para receber uma palavra do trono do nosso Pai, através do nosso pastor Luiz Hermínio. Não esqueça de comentar a bênção que você recebeu. Efésios capítulo 3, 14 diz assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito do homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, o livro de Efésios é fantástico, né, irmãos? O livro de Efésios é talvez uma das cartas mais sobrenaturais de Paulo. Eu gosto muito de estudar Efésios. Ali tem para o patrão, tem para o empregado, tem para a esposa, tem para o marido, tem para o filho, tem para o pai, tem para a igreja. É uma carta completa, até para a guerra espiritual. No final, depois ele fala tudo, organiza tudo, ele diz: olha, vocês fiquem firmes, né? Use o capacete da salvação, calce os pés do evangelho, use a espada da lei, coloque o escudo da fé, a couraça da justiça, né? Depois de fazer tudo, fiquem firmes, lutem, guerreiem, né? E vivam, sejam plenos. O livro de Efésios é maravilhoso. Eu oro muito, porque muitas vezes você vai ver Paulo explicando e depois ele dizendo: por causa dessas coisas eu faço isso. Ele fala uma coisa e depois diz: por causa dessas coisas eu faço isso. Ele está sempre explicando por que ele faz o que faz, porque ele acredita naquilo que ele acredita. Irmãos, é tão interessante que Deus, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a primeira regra para o homem, a primeira ordem para o homem é: não faça para ti imagem. Deus diz: você é uma imagem, mas não faça para ti imagem, porque você é a minha imagem e a minha semelhança. Irmãos, porque se nós criamos imagens, a imagem vai tirar você da imagem. Nós criamos, e quando eu falo de imagem, eu não estou falando só a imagem de escultura, né, que é alvo de idolatria. Não, eu estou falando de qualquer imagem. E eu acredito que o Senhor está preparando uma igreja que não tem muita imagem. Uma igreja que você já me ouviu falar isso. A igreja vai cansar da internet, irmão.
Daqui a pouco a igreja cansa. A internet é boa, a gente está transmitindo os cultos aqui, deve ter gente em casa, gente que oferta pela internet. Hoje grande parte dos recursos dessa casa entra pela internet, né? A gente liga um telefone, uma live, 3.000 pessoas. Nós temos muitos cursos na internet. A gente viaja o Brasil, às vezes as pessoas não conseguem ir, elas assistem pela internet. Mas tem um jeito de fazer igreja que é toque, que é abraço, que é beijo, que é comer o cachorro quente depois do culto, aquele molho que corre no braço. Oh meu Deus, coisa boa ser crente. Sentar na roda para falar mal dos outros. Eu sei que você não faz isso, eu só estou, né, assim, minhas elucubrações aqui. Mas é bom demais ser crente. A vida cotidiana da igreja é coisa gostosa, irmãos. A gente fala da igreja, às vezes eu mesmo sou pastor da igreja. Eu até estava pregando essa semana, sexta-feira, em Balneário, até falei isso, de um cara que ficou, ele naufragou, ele foi o único sobrevivente de um naufrágio, ficou numa ilha por 20 anos. Depois, quando acharam ele na ilha, chegaram lá na ilha, tinha 3 construções. Ele construiu as 3 construções, com areia do mar, com pedra, com palha, com tronco de árvore. 20 anos, o cara tem que fazer alguma coisa. Aí o cara chegaram, né, acharam ele na ilha, daí o pessoal chegou na ilha para resgatá-lo, acharam, eu estou aqui há 20 anos. É mesmo, cara? Estava aqui no navio que naufragou há 20 anos. E essa casa aqui, eu fiz para me morar. Você que fez? Sim, foi eu que fiz essa casa para me morar. E aquela outra construção? É porque eu sou crente. Aí, eu fiz uma casa para me morar, eu fiz uma igreja para me congregar. Mas tinha uma terceira construção. Ela disse, e aquela terceira construção? Não, é porque eu congregava aqui, mas eu tive problema nessa igreja. Aí eu fui congregar naquela. O cara sozinho, ele conseguiu ter problema com a igreja, irmão. Ele disse, não, eu congregava aqui, mas daí eu me decepcionei aqui. Aí eu fiz aquela lá. E estou lá já há mais de 12 anos, estou feliz aqui. Eu fico imaginando a gente, irmão. A gente que é pastor, de vez em quando quer dar uma desanimada. Doido para passar a igreja para alguém e ir embora. Esse negócio de ser... Deus olhou para você e disse, cara, você está muito sossegado, vou te dar uma igreja para você. Passa guerra, passa luta. Mas quem vive sem a igreja, irmãos? Quem vive sem a comunhão dos santos? Porque nesse lugar que a gente conhece a altura, a profundidade, o comprimento, a largura do nosso amor, da nossa paciência, da nossa vida com Deus, né? E a Bíblia tem uma sentença para os últimos dias, que o amor de quase todo esfriará. É 2 coisas que eu pergunto sempre: o amor de quase todos esfriará mesmo, Senhor? E outra coisa que eu pergunto, e Jesus pergunta nas Escrituras, ele disse, quando o Filho do Homem voltar, por acaso ele vai achar fé na terra? As pessoas estão assim, elas se perdem a fé por muito pouco, se machucam por muito pouco. Parece que está todo mundo querendo ferrar alguém. Todo mundo quer justiça, quer sangue. Sabe, e eu tenho medo que isso seja justiça própria. Todo mundo quer que alguém pague. Quando o evangelho totalmente é o contrário disso tudo. Você vai ver no evangelho, por exemplo, um cara que bebeu, amaldiçoou seu filho. Você vai ver um cara com o pai da fé que... Você vai ver um pai da fé que mentiu, que teve relação com a funcionária, com ordem da esposa. E a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Você vai ver um Davi, um adúltero, que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver na genealogia de Jesus uma Tamar, que transou com o sogro.
e gerou filhos com ele. Você vai ver na genealogia de Jesus uma Raabe que era prostituta em Jericó. Você vai ver na Bíblia assassino virando profeta. Será que a gente não aprendeu nada, irmãos? Será que a nossa justiça própria, a nossa fé, a gente perdeu, a gente não tem mais misericórdia de ninguém? E quando você tem misericórdia de alguém, as pessoas acham que é possível. Irmãos, é possível amar sem concordar com o erro. Ei, é possível amar sem concordar com o erro. Mas hoje, quando você ama alguém, é porque você concorda com o erro dela. Sabe, eu e Iraci estávamos conversando em casa. A Iraci, às vezes ela sai da caseira, eu não acredito que a igreja do Senhor está nesse lugar hoje. A igreja do Senhor, que era a igreja misericordiosa, a igreja que matou um inocente, que entregou a sua vida para que eu pudesse estar aqui. Quanto mal eu fiz para pessoas, quanto mal eu fiz para a gente. Quantas pessoas entraram nessa igreja aqui, que eu tive relacionamento íntimo com elas. Minha esposa sentada aqui na primeira fila. Quantas pessoas que entraram aqui, que eu sabia quem matou o filho dela, quem chutou, quem assaltou. Eu sou da cidade, irmão. Eu tenho 57 anos. Quantas pessoas que entraram aqui na igreja, eu corria para o colo da Iraci ou para o colo do Jackson. Jackson, ora comigo. Por quê? Porque fulano de tal chegou aqui. Quantas pessoas, irmãos? Quantas vezes eu subi aqui no altar, ressabiado. No começo, hoje não mais. No começo eu subia ressabiado pensando, alguém vai entrar essa porta dentro e dizer assim, esse aí é um bandido. E eu era mesmo. Nos primeiros anos de Bevan eu ficava apavorado, porque alguém poderia entrar a porta dentro e dizer, ele fez isso, ele fez aquilo, e o pior, era tudo verdade. Mas o amor de Cristo me achou. E se eu tiver que negar amor para alguém, como eu fui encontrado, como eu fui achado, então isso tudo é uma grande mentira. Isso não é evangelho de Jesus. Eu posso amar você sem concordar com os seus pecados. Eu posso amar você sem concordar com os seus crimes. Eu posso amar você sem concordar com as suas imoralidades. Mas eu posso amar você, e se eu te abraçar e beijar, não significa que eu concordo, significa que eu te amo. Mas nós preferimos criar barreiras, não nos envolver, porque nós temos medo de uma reputação que está pregada na cruz. Uma reputação que está pregada na cruz. O meu Jesus tinha fama de ser amigo de pecadores. E eu não, eu tenho que ter o apóstolo. Eu tenho que ser o apóstolo, sem mancha e sem mácula. Porque essa é o protótipo de um homem perfeito que a igreja desenhou. Não, irmãos. O homem que eu acabei de ler, a carta que ele escreveu, foi um assassino. Arrastava mulheres, crianças,